A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um devocional da Palavra de Deus nesta manhã de terça-feira. Deus abençoe você, seu lar, a sua família, seu dia, o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos, aqueles que tiverem pedido de oração, já podem colocar aí nos comentários. E eu quero ler um texto do devocional de hoje, Êxodo 16, 22 e 23. E diz assim, Êxodo 16, versículo 22 e 23, que nos diz: Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homens para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele lhes disse: Isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes assar no forno, assai, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. Tudo o que sobrar, põe de lado para amanhã. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ler aqui o que diz a nossa declaração de fé a respeito do sábado. Na página 103, aqueles que estão acompanhando a lição, diz assim: Cremos que o sábado sagrado da Bíblia, o 7º dia da semana, é tempo sagrado. É um período, um tempo sagrado. Um dom de Deus para todas as pessoas. Instituído na criação, confirmado nos 10 mandamentos, reafirmado no ensino e exemplo de Jesus e dos apóstolos. Acreditamos que o repouso do sábado sagrado é uma experiência da presença eterna de Deus com seu povo. Assim, em resposta amorosa à graça de Deus, acreditamos que o sábado sagrado deve ser fielmente observado como um dia de descanso, adoração e celebração. Irmãos, o texto de hoje a respeito do sábado está falando sobre uma coisa muito importante que todos nós devemos ter, que é confiança em Deus. Se os irmãos olharem para a história do povo de Israel, vão perceber que o Senhor mandou essa ordem por Moisés, por meio de Moisés, para que Moisés estivesse dizendo ao povo: olha, diga ao povo para que esse povo aí vá na sexta-feira, no sexto dia, e pegue maná para a sexta e para o sábado. Mas que eles não voltem no sábado pela manhã, porque não será dado, não será enviado dos céus no sábado pela manhã, o maná para eles recolherem. Então o povo foi lá e pegou em dobro. Mas quando foi no sábado de manhã, muitas pessoas foram até lá para pegar de novo o maná, né? Essas pessoas, primeiro, elas não acreditaram na promessa de Deus. Elas não descansaram. E quando foi no sábado, no dia seguinte, e elas foram até lá, elas revelaram com o coração delas que elas não confiavam que Deus estaria sustentando e sendo fiel às suas promessas feitas. Por que eu digo que o texto de hoje fala muito a respeito de confiança? Porque muitas das vezes eu e você seremos testados na nossa vida, não apenas na questão do sábado, mas em todos os ambientes onde é necessário a gente defender a nossa fé, defender a nossa conduta de santidade, e nós vamos ter que bater firme o nosso ponto, a nossa doutrina, né? A nossa forma de visão espiritual das coisas, e sermos firmes no nosso propósito, mesmo que isso aparentemente possa mostrar que nós tomaremos prejuízo. É como se eu estivesse perto de ser contratado para um emprego e eu tivesse que dizer assim: olha, eu quero sim ser contratado se puder, mas eu não quero trabalhar no sábado. Antes de nós recebermos o não dessa pessoa, desse empregador, a gente já pensa: se eu falar isso eu já vou perder a minha oportunidade. Queridos, eu teria sim inúmeros testemunhos para contar de várias pessoas que se aproximaram de seus patrões e fizeram esse pedido, e elas receberam a oportunidade de não trabalhar no sábado. Algumas pessoas já estavam há algum tempo, pouco tempo. É certo que muitas das vezes também são recusados. Mas nós somos testados também. Nós somos testados, nós somos provados pelo Senhor, e a nossa fé está em constante teste da palavra de Deus. Então, quando eu estou sendo fiel àquilo que a palavra me diz, irmãos, é só confiar que Deus vai abrir as portas. Talvez tenha alguém aqui hoje assistindo e que trabalha no sábado e não aproveitou desse momento para lutar, para buscar ser fiel nesse dia. Queridos, faça o teste. Confia no Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós somos fiéis a Ele,
em todos os sentidos. Nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, ajudando o pobre e o necessitado. A palavra de Deus nos diz: fazei prova de mim. E o Senhor abre as portas. Muitas das vezes passamos por grandes testes, mas nós não estamos preparados, às vezes, para reduzir um pouco o nosso ganho ou para não enfrentar tantas dificuldades. Irmãos, eu e você, como servos de Deus, nós não temos que nos envolver com as coisas desse mundo. Às vezes a gente acha que porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né, como diz a palavra do Senhor, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, que nós podemos pecar a vida inteira, que nós vamos conseguir nos arrepender e sermos salvos de novo. Queridos, quando nós constantemente estamos ignorando a palavra, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, porque deliberadamente eu estou escolhendo pecar. O Senhor Jesus Cristo nos resgatou para que nós fôssemos livres das amarras do diabo e do pecado. Só que se eu me digo cristão e continuo preso no pecado, irmãos, o que Cristo fez não me alcançou. Mas o que Cristo fez alcançou todo mundo? Não. Alcança só aqueles que o receberam. Aqueles que não receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Quem vive na prática do pecado não tem o direito de ser chamado filho de Deus. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. O texto de hoje está falando sobre confiança. O povo de Israel não confiou de que seria enviada uma quantidade dobrada e que no dia seguinte não teria mais maná para eles pegarem. O Senhor vai te dar todo o sustento que você precisa. Não há necessidade de nós sermos extra-bíblicos. Não há necessidade de eu abrir mão de alguns preceitos cristãos, algumas doutrinas dentro do meu coração para eu ter lucro em alguma área. Não há necessidade de eu quebrar nenhum mandamento. Pelo contrário, quando eu sou fiel, o Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor quer suprir todas as suas necessidades. Não importa o que você esteja passando. Não importa quais sejam as dificuldades e o tamanho delas. Lembra daquele ditado que a gente costumava falar no meio cristão? Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. É uma frase antiga, velha, que já ficou meio batida, mas continua sendo verdadeira. Não existe nada nessa terra que possa ser maior do que Deus. E nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Por isso a nossa confiança em Deus, ela está mais relacionada à nossa sabedoria do que outra coisa. Porque se eu confio em Deus, realmente eu sou sábio e conheço que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Faça o teste e veja o quanto esse Deus é maravilhoso. Amém, amados? Confiemos no Senhor. Clame ao Senhor todos os dias da sua vida. Deixe que Deus encontre o seu coração. Permita que Deus possa trabalhar na sua vida e tirar aquilo que você sabe que não está certo. Aqueles pecados de estimação que Nossa, tem tanto tempo que eu vivo dessa forma, eu queria parar, mas não paro. Irmãos, quando nós queremos, nós nos esforçamos. Paulo diz que aquele que em tudo se luta, em tudo se domina. É uma dificuldade que você tem? Então invista o seu tempo nessa dificuldade. É uma fraqueza? Invista em cima dessa fraqueza para que ela se torne algo que não é mais uma fraqueza, mas é algo que você tem como exemplo de vida para ajudar os outros que fraquejaram. Ajudar os demais que caíram. Cada vez que eu e você tomamos uma decisão lá fora de honrar esse Deus maravilhoso, as pessoas ficam assim, poxa vida, ainda tem alguém que é fiel a Deus aí. Ainda existem pessoas que estão a ponto de perder dinheiro para agradar o coração desse Deus. O mundo precisa de exemplos. O mundo precisa de pessoas que têm coragem de colocar a cara a tapa. O mundo precisa de pessoas como referência. Que as referências que o mundo tem hoje, irmãos, são políticos corruptos. São imagens mentirosas de atores e atrizes, de super-heróis. Agora, cadê aqueles exemplos de pessoas vivas que têm uma vida natural, que levanta pela manhã e dorme à noite? Pessoas simples, mas que permanecem firmes na fé. O mundo já teve muitas, precisa continuar tendo. Que sejamos fiéis a Deus a ponto de o mundo ficar boquiaberto com as nossas atitudes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.